Ok, tá gravando. Pessoal, então, nesse momento a gente inicia, então, a palestra, barra conversa, barra exposição, né, do professor Alcimar, a respeito de... O tema é instigante, né? O próprio título já... Desinformação e fake news nas redes sociais e os desafios para a educação contemporânea. Então, eu já agradeço de antemão, né, o aceite do professor e nos dá uma luz de como começar esse debate, né? Então, Alcimar, eu passo a palavra a você e estou aqui no suporte, qualquer coisa. Tá certo. Eu só posso agradecer. Eu tenho um apreço especial pelo Instituto Federal, onde eu tenho alguns amigos, alguns contatos importantes, onde eu sei que se esforçam seriamente para essa etapa importante da educação, que é o ensino médio, que a gente está estudando, inclusive, num projeto paralelo, mas também eu sei onde se estuda tecnologia, que é a base da minha pesquisa com educação. É importante frisar que eu sou um pedagogo de base, mas eu tenho um pé na tecnologia, porque é de onde eu venho originalmente. Eu sou um tecnólogo em informática, quando ainda existia essa área, e, e é com, e pela forma como que se colocou a tecnologia, desde que eu comecei minha carreira, e há mais de 20 anos já. Durante muito tempo, o problema era fazer uma coisa que se chamava na época, e ainda se fala, de inclusão digital. Então, a prioridade durante todo esse início, virada dos anos 90 para o início dos anos 2000, era fazer a chamada inclusão digital. Houve cúpulas da ONU, houve encontros internacionais, científicos, de todas as ordens, para promover a inclusão digital como uma forma de inclusão social e acesso a direitos humanos. Mas o que acontece é que, uma vez que algum grau de inclusão digital já tenha acontecido no Brasil, no mundo, pode-se dizer isso, alguns fenômenos decorrem. E talvez seja daí que eu possa começar a fazer um debate da causa e da, da clarificação, do esclarecimento de conceitos que ainda estão fugidios, mas que exigem um especial debate. E, portanto, eu trouxe para o nosso trabalho de hoje parte de uma pesquisa que a gente desenvolve em torno da desinformação e do estudo do que se chamou durante muito tempo de fake news, mas que a gente precisa elevar o grau de debate e trazer para as ciências da comunicação e para as ciências humanas, em geral, o debate que a gente pode chamar de desinformação, mau uso da informação. Eu acho que eu posso dizer que eu destaquei alguns slides para falar de como é importante frisar o papel da educação nesse fenômeno de desinformação. Então, é basicamente a contribuição que eu acho que eu posso trazer para a tarde de hoje, para os trabalhos do IFMS, a quem agradeço, a pessoa do professor Fernando, mas que eu estendo a todos um agradecimento, uma profunda gratidão de poder falar com o público de vocês, que eu sei que é um público que está muito propenso ao debate sobre as redes sociais. Eu pertenço a esse grupo de pesquisa, entre alguns outros, que fica na Universidade de São Paulo. Ele se chama o Grupo de Políticas Públicas por Acesso à Informação, o GPOPAI. O GPOPAI, por sua parte, tem uma de suas facetas num projeto importante, que está online, se vocês procurarem pelo nome, é o Monitor do Debate Político no Meio Digital. Pessoas de várias formações
se preocupam em compreender os problemas políticos causados por um mau uso do meio digital. Então, a partir desse grupo de políticas públicas, processo de informação, que tem mais de 15 anos pesquisando, na verdade está chegando a 20, o monitor aparece nos últimos anos como um repositório de debates e relatórios e pesquisa para a fonte de tudo que eu vou falar. Eu faço uma simplificação do debate geral que a gente faz no grupo de pesquisa, a quem dou todos os créditos. Eu queria aproveitar e dizer que eu gostaria de tornar o mais informal possível, e eu não sei se é possível durante o debate que pessoas possam perguntar, intervir e pedir para retroceder slides. Eu não sei como funciona todos os elementos. Seu microfone. Alcimar, a gente pode... as questões que aparecerem no chat, nós podemos, no final, discutir a respeito. Pode ser esse formato? Tudo bem para você? Perfeito. Eu não sei se eu vou falar sozinho também na tarde de hoje, eu não sei. Não, acredito que não. Se depender de mim, não. Tá bom, tá bom. E eu acho que vai aparecer questões aqui para a gente discutir. Sim. Então, você pode expor, falar, e nós retornaremos nos pontos principais. Sim. Eu não vou ter um colega para um debate de um outro tema que a gente correlacione, então eu estou sozinho aqui. Bom, eu peço então a gestão do tempo para vocês. Eu peço que vocês me ajudem a... Perfeito. Tá bem? Tudo bem. Bom, acho que a gente tem que começar por essa. Fake news. Ela foi a palavra do ano do dicionário Collins, que é um importante dicionário britânico, que dicionarizou em 2017 fake news, que é, como se vê ali, né, um substantivo que pode significar falso, sempre de modo sensacionalista, uma disseminação informal sob né, a guisa, né, sob o disfarce de se reportar novidades, notícias. Então, fake news pode-se dizer que é um tipo de fofoca, um tipo de boatos. Se você procura no mesmo dicionário o que é gossip, que é uma palavra que a gente relaciona, que a gente pode traduzir como fofoca no Brasil, ou até boato, vocês vão encontrar mais ou menos o mesmo significado. Só que fake news, ela vem de um contexto histórico importante, e eu vou, como é história do presente, eu vou pedir para vocês rememorarem, porque vocês estavam aqui quando ela foi criada e começou a ser utilizada. Ser recolhida por um dicionário importante britânico, fake news acaba sendo utilizado no mundo inteiro como um termo não traduzido. E todo mundo acaba repetindo fake news. Eu estou vendo a portuguesação disso para breve. Embora, tecnicamente, a gente esteja no momento de evoluir o conceito, retomando elementos, criando uma palavra nova, existe mais uma palavra nova no processo, mas retomando uma palavra importante das ciências da comunicação. E aí eu vou tentar ser claro com esse ponto, porque ela é introdutória. Mas eu quis trazer essa notícia, ela é de 2017, em que diz que fake news é eleita a palavra do ano e vai ganhar menção em dicionário britânico, e o G1 acaba tendo o cuidado de trazer a notícia. Eu acho importante trazer a notícia, porque não estamos falando apenas de gíria nesse momento, a gente está falando de conceito importante que é dicionarizado e, portanto, se torna instrumento do nosso debate institucional, inclusive. Fake news, ela pode... Opa, deixa eu só... Eu coloquei isso como uma portada, né? Fake news como desinformação. O que a gente vai querer fazer nos próximos slides é
transmigrar o conceito do que se tem falado hoje como fake news para um conceito caro dentro das ciências da comunicação, que é a desinformação. Vamos ver se eu consigo diante de vocês, fazer essa conversão. As condições brasileiras para essa talvez seja um bom exemplo para começar, porque eu sei que a nossa audiência são os nossos alunos no IFMS. Então, eu trouxe elementos para as condições brasileiras da desinformação e do fake news. Vamos fazer um histórico. Todo mundo lembra disso. Quando a gente começou a ter celular no Brasil, aí pelos anos 2000, a gente tinha que pagar um pacote de dados caríssimo. A maioria dos brasileiros até hoje tem planos pré-pagos. E tinha uma época que não existia o WhatsApp. Eu acredito que deve ter aluno presente aqui que não sabe que houve uma época que não existia o WhatsApp. Mas a nossa história começa ali. Existe uma coisa que chama SMS. Acho que eu nem me lembro agora o que significa SMS. Mas é como se fosse serviço de mensagens que é incorporado nos planos de comunicação do celular e é a famosa... Como é que o pessoal chama hoje? Mensagem. Acho que o pessoal fala mensagem. É a famosa mensagem. O SMS, ele era tarifado, ele era caro. Você tinha um limite. Acho que até diário. Você podia mandar, 10 estava no plano. Se você mandasse 11 SMS num dia, você pagava. Aí você pagava pelos 11, se não me engano. Tinha uns planos horríveis, assim. Era caríssimo. Eu me lembro que eu já paguei algo como R$ 1,80 por um SMS. E tinha limite da quantidade de caracteres muito baixo. Era alguma coisa como 80 ou 120 caracteres. É como se a gente estivesse pagando por Twitter. Deve ter gente nessa sala que não se lembra disso, que é anterior a essa época. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa com mais de 16 anos se lembra disso, que os primeiros celulares tinham esse tipo. As SMS eram contatos e era muito caro. Você pagava por SMS. As pessoas tinham que saber apertar num 1 ou 2 SMS a quantidade de informação toda que precisava passar. Os planos pré-pagos até hoje imperam. Alguém comentou que tinha limite de caracteres e era muito baixo, inclusive. Você não conseguia comunicar muito e era caríssimo. Eu me lembro só disso, que era muito, muito caro. Isso, a quantidade de SMS também era limitada. Se você ultrapassasse, você pagava uma multa. Você consumia valores acima. Lembro disso. Passei por isso. Os planos pré-pagos ainda hoje são mais importantes no Brasil. Mas, na época, eles eram praticamente o que existia, porque pouquíssima gente se aventurava a fazer um plano pós-pago, sendo que tudo era tarifável na época do Brasil. Até que, uns anos atrás, vocês vão se lembrar, eu vou até pedir alguém com uma memória melhor do que a minha, para confirmar se não era 2013 que o WhatsApp realmente entrou no Brasil. Poderia estar confundindo ser 2012, mas eu acho que 2013. E aí o WhatsApp foi o primeiro serviço que a gente chama hoje de mensageiro. Né? Foi o primeiro mensageiro gratuito via Wi-Fi. Foi uma revolução. Eu me lembro que eu aderi imediatamente. E o WhatsApp, que era usado praticamente por pessoas que tinham acesso ao Wi-Fi, que era uma coisa mais ou menos rara na época também, você tinha em algumas empresas, você não tinha nos lugares públicos em geral, como restaurante, mas você tinha na faculdade. Então, quem estava ligado à universidade e quem estava ligado a algum dos tipos de empresa, principalmente de tecnologia, se lembra que foram os primeiros Wi-Fi usados. E todo mundo engajou no WhatsApp no Brasil, na Índia, uma boa parte da China, e vários países médios e grandes engajaram. Esse histórico nos leva a nos reportarmos a essa estrutura do WhatsApp. E o que o SMS quer fazer? Quando o SMS era tarifado e muito caro,
Você não podia gastar SMS para dar muitas mensagens para muitas pessoas. E você tinha que ter sempre o cuidado de contabilizar quantos SMS ia passar, porque isso te impedia, te fazia gastar dinheiro se você perdesse a atenção. Então, você tinha que ser muito resumido e contido, por razões econômicas. A estrutura do WhatsApp, ela é o que a gente chama em análise de dados de estrutura de um para muitos. Porque você consegue, com uma mensagem, utilizando os benefícios digitais, você consegue multiplicar aquilo para muitos, sendo que muitos ali pode significar infinito, se você leva no absurdo. Os dados são facilmente encaminhados, são encaminháveis de modo muito mais fácil. Então, se você consegue mandar para 100, essas 100 pessoas podem mandar para mais 100. E eu não preciso explicar para vocês como funciona o WhatsApp, porque vocês são maiores conhecedores do que eu de como funciona Facebook, WhatsApp, Instagram e todos esses serviços que possuem mensagens de um para muitos. Não posso deixar de lembrar que existe uma falta de representação jurídica no Brasil de uma série dessas empresas. Parece que o WhatsApp o WhatsApp, para ser realmente acionado, ele tem que ser acionado via embaixada. Ou se ele foi... O WhatsApp talvez recentemente tenha representação, acho que o governo obrigou, mas o Facebook não tem. O Facebook é a rigor, o Facebook não pode ser processado no Brasil, ele tem que ser processado nos Estados Unidos se alguém precisar processá-lo. Isso aí são condições brasileiras que podem nos ajudar a compreender esse fenômeno que eu tenho destacado e que se chama desinformação. Um outro elemento da condição brasileira que é importante frisar, e todo mundo também já sabe disso, é que a educação e os indicadores educacionais brasileiros, eles são dos mais baixos entre os países médios, sendo mais baixo do que na média, né, quase todos os indicadores brasileiros são dos mais baixos do que todos os países latino-americanos, incluindo o Paraguai. E o Brasil só não está abaixo de países em crise como o Haiti, do ponto de vista dos indicadores sociais ligados à educação. E o Brasil ele tem problemas educacionais graves o suficiente para colocá-lo abaixo de micropaíses centro-americanos, como pequenas ilhas, a ilha de Santa Lúcia, e países que fazem fronteira, como o Uruguai e o Paraguai. Do ponto de vista educacional, o Brasil está em grande débito para com os seus processos de aprimoramento de uma melhor informação. Porque o que eu quero provar no final da fala de hoje, se for capaz, é de que a educação é um elemento pertinente, importante, para se analisar os processos, as veiculações de fake news, a desinformação que graça nesse país numa época como essa. Existe uma correlação que nós fazemos em nossos relatórios do monitor, que é a correlação entre a massificação da informação e a polarização política. Então, a massificação do acesso à internet e a polarização do debate público criaram um ambiente propício, eu vou ler porque isso facilita o debate com vocês, para a difusão de conteúdos informacionais que corroboram crenças previamente aceitas por usuários que se identificam com algum dos polos do debate. A gente está falando aqui desse debate político atual, a gente pode citar entre esquerda e direita. Isso é uma novidade no Brasil, esse tipo de debate, ele aparece só depois de 2013, para ser mais exato, só depois de 2015, que ele realmente finca-pé aqui no Brasil, ele é muito bem conhecido de vários países. O destaque vai para Estados Unidos e Inglaterra, mas vários outros países passam por esse tipo de polarização já há muitos anos. Ela é novidade somente aqui no Brasil. Produzir esse tipo de conteúdo que a gente poderia chamar de fake news
de informação em geral, seja verdadeiro ou não, tem um grande potencial de atração de audiência. E isso a gente pode chamar de o princípio da massificação. Seja com a intenção de convencimento, porque algumas pessoas têm legitimamente a intenção de informar algo, mas também tem pessoas que manipulam a massificação dos dados por razões de monetização. Tem pessoas que vivem, e vivem muito bem, do controle da massificação da informação. Prenderam recentemente alguns YouTubers, alguns blogueiros que massificam informações, se tornaram pessoas conhecidas e muito bem remuneradas, porque eles se beneficiam de uma polarização política e uma massificação da informação através dos meios digitais. E podem ser citados alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu fui para o lugar certo. Tá, aqui foi. Aqui. A desinformação como teoria da comunicação. Então, tem aqui mais uma liçãozinha, mais um degrau de informação. Os termos em inglês são disinformation versus misinformation. Sendo que misinformation não tem uma tradução muito boa para o português e acaba sendo traduzida como desinformação novamente. Então, o termo desinformação apareceria 2 vezes. Ainda estão tentando encontrar uma boa tradução. Acho que a melhor tradução seria má informação, ou informação de má qualidade. Isso é uma misinformation. Misinformation também é um termo novo. Ele foi dicionarizado pelo dicionário Oxford em 2018. A palavra do ano do dicionário Oxford de 2018 é misinformation. Há uma diferença sutil entre as duas coisas e eu vou tentar esclarecê-la para os próximos slides. Mas, basicamente, desinformação é um termo tradicional das ciências da comunicação, existe há décadas, e ela significa o contrário de manter uma pessoa informada. A misinformation, a má informação, é o oferecimento de uma informação de má qualidade, e que pode levar a 2 caminhos. A má qualidade, ela pode ser genuína, alguém que acredita em alguma coisa realmente, tenta informar, só que essa informação não é verdadeira, e essa pessoa mais desinforma do que informa. Então, nesse sentido, misinformation acaba sendo uma informação de má qualidade, mas misinformation também pode ser o uso intencional de uma má informação, de uma informação mal colocada no momento errado para levar grupos a uma desinformação completa. Então, é como se a misinformation fosse um mau uso da informação, enquanto a desinformação é a razão voluntária, a forma voluntária, a ação de informar de modo incorreto, de garantir que a informação não seja passada, e sim que seja passada uma informação incorreta, inverídica. Isso é desinformação. E aí, o que a gente pode apelar é para a responsabilização de todos os envolvidos. A gente tem que pensar que existe uma lista de atores nesse processo de desinformação que vai chegar na sala de aula. E talvez eu possa ajudar a fazer essa reflexão, que é o seguinte: empresas de redes sociais e de mídias digitais, em geral, têm que ser sempre responsabilizados pela informação que veiculam. Tanto é que, neste momento, no Brasil e no mundo, talvez o país mais adiantado no momento seja a Inglaterra, junto com a França, e existem documentos, peças legais que estão sendo incorporadas nas suas estruturas legislativas. O Brasil está, nesse momento, criando um projeto de lei cuja intenção é compreender a responsabilidade que as redes sociais e as mídias digitais, então, responsabilidade do Facebook, do Instagram,
para... acho que o pior de todos, eu já ouvi falar, eu não uso, é o Twitter. É isso? Twitter. Ele tem que ser responsabilizado pela forma e a qualidade da educação que passa. Então, isso é algo que começou a ser feito agora. Neste momento, existe um projeto de lei movido por um deputado da ala progressista, ele é do Partido dos Trabalhadores, e ele apresenta esse projeto com a intenção de trazer para o debate público brasileiro a responsabilização da qualidade de informação nas empresas ligadas às mídias digitais. E aí também a responsabilização das empresas de mídia tradicional, porque a desinformação, ela não é um assunto novo, ela não é um assunto que acompanha apenas as mídias digitais. A desinformação acompanha a mídia há décadas. Parece que tem mais de 100 anos o conceito de desinformação, pelo menos em língua inglesa. E a mídia tradicional tem uma grande participação na veiculação e na utilização da desinformação e das fake news. Eu dou um pulo, a gente pode responsabilizar muito mais gente, mas eu queria responsabilizar aqui a escola em particular, ou seja, o ambiente escolar em particular, e o governo, de um modo geral, como co-participantes e corresponsáveis a esse fenômeno da desinformação. Existe um papel da escola nisso. E existe um governo por trás dessa escola, existe uma infraestrutura educacional que está ligada ao próprio sistema governamental e à administração pública, que devem ser responsabilizados e têm um papel importantíssimo na propagação e na promulgação de desinformação e má informação, quer dizer, informação de má qualidade pública. Então, se eu conseguir ser feliz na minha apresentação, eu acho que eu posso dizer que a gente ataca esse problema e responsabiliza esses autores. Eu queria só checar quantos minutos eu tenho. Não, Alcimar, faz a exposição que você achar necessária e a gente parte para uma discussão depois mais coletiva, fica tranquilo. Tá bom, então. Tá bom? Ok. Eu queria sempre garantir o debate final, até porque eu sei que as pessoas estão se manifestando, eu consigo ver as mensagens, não consigo ler, e aí acho que o debate tem que ser sempre garantido. Então eu peço realmente a gestão. Tranquilo. Se você quiser falar mais 15 minutos, se for suficiente para você, ou mais ou menos isso. Tá bom, vamos... É porque eu já apresentei o problema, acredito, então agora eu vou apresentar causas e efeitos e a gente entra no debate. E tem uma espécie existe um aconselhamento final para usuários no final da apresentação de hoje, que não precisa ser lido. Ele é apenas uma lista que eu posso veicular para vocês depois. Perfeito. No mesmo debate aí que a gente tenta esclarecer sobre desinformação e fake news, existe o funcionamento próprio das redes. Então, eu não vou ensinar para vocês como funcionam as redes sociais. Eu sei que eu estou entre técnicos, eu sei que todos vocês são usuários das redes sociais, até mais do que eu, porque eu tenho que confessar aqui que a única que eu uso é o WhatsApp, assim mesmo eu só uso como garantia de informação, né, rápida, mas não uso para várias coisas que a maioria das pessoas utiliza. Então, eu só uso para trabalho e para passar mensagens muito rápidas. Eu não tenho qualquer outra rede social. Mas vocês, então, podem até ocupar o microfone depois e me falar para eu aprender sobre redes sociais e as mídias digitais. Ela produz bolhas. É do funcionamento das redes sociais produzir bolhas em torno de pessoas e empresas e coisas. Então, as redes sociais, elas organizam a informação em torno de ideias, às vezes é de uma única pessoa, às vezes é de um grupo de pessoas, às vezes é de um grupo de empresas ou até de governos.
E tudo isso é produzido a partir do famoso algoritmo. E aí não há tempo aqui para falar de algoritmo, eu também não preciso, porque eu sei que eu estou entre técnicos. Eu fiz uma apresentação em que eu economizasse todo o tempo possível, e falar sobre algoritmo com vocês seria uma redundância. Todo mundo sabe que o algoritmo ele funciona de um modo programático. E é possível falar que existiam bolhas antes da internet? Sim, porque desde sempre na internet. A primeira forma de se fazer dinheiro na internet é através daquilo que hoje a gente chama de ad networks. Porque qualquer página que você abra vai ter uma propagandinha flutuando em algum lugar. E se você escreve um e-mail em que você fala para alguém que está fazendo dieta, a próxima tela que você vai abrir vai ter um oferecimento de remédio para emagrecer e de um plano de dieta que você pode comprar online. Ad networks, eles são talvez o primeiro sintoma do que hoje a gente pode dizer que existem bolhas importantes, porque a internet conseguiu desenvolver as empresas ligadas às mídias digitais, ou seja, a internet conseguiu desenvolver formas de predar a informação que você coloca na rede e se utiliza dela, em geral, contra você. Existe uma coisa necessária chamada curadoria do algoritmo. O feed de notícias do Facebook é um exemplo que a gente usa muito nos nossos trabalhos e que fala da necessidade de uma curadoria e de uma clara e específica legislação sobre a proteção dos usuários. E quando eu coloco ali o caso da Covid-19, é o seguinte: todo mundo sabe a quantidade de informação de baixa qualidade que apareceu a partir da Covid-19. A quantidade de fake news, um monte de negacionistas se pronunciaram e criaram bolhas em torno de si, de pessoas que vão acreditar em informações não científicas, em informações pseudocientíficas, em informações simplesmente mortais, criaram bolhas de informações em torno de grupos ligados às mídias sociais, principalmente Facebook, Twitter e WhatsApp. E o exemplo que a gente sempre traz é da Covid-19. Como é fácil de você exemplificar a curadoria que o algoritmo tem na vida dos usuários da internet e como isso propicia o aparecimento da desinformação. E aí eu trago alguns gráficos. Uma coisa que nós observamos na polarização política é esse caso aqui é de 2016, mas ele é idêntico aos casos que a gente viu recentemente, inclusive na eleição da atual presidência. A estrutura de debate do político público nas redes sociais de 2016, ele está muito bem estudado, por isso que eu trouxe o caso. Numa outra ocasião, a gente pode atualizar esses dados, se vocês quiserem. O caso de estudo, a metodologia é idêntica. Vocês têm esse grafo, ele é obtido através de uma metodologia até fácil. Eu tenho certeza que vocês não são desconhecedores dessa informação. Esse gráfico tem nome e endereço. Ele representa exatamente isso que vocês veem. Ele é o padrão de interação de usuários de Facebook com as 500 páginas políticas mais relevantes no Brasil, na ocasião, em março de 2016. E ele era claramente polarizado entre o antipetismo, que estava em grande voga na época, por isso que é um caso de estudos ainda hoje, e o anti-antipetismo. Porque a gente nem tinha mais um petismo na ocasião de 2016, diante das fake news e da desinformação como ela foi criada na época. Existia o antipetismo, que estava querendo colocar o atual governo onde ele está estabelecido hoje, e aí a gente tem que incluir a mídia tradicional, as mídias digitais de modo geral, mas também toda uma série de empresariado. Existe uma classe média e uma classe alta brasileira totalmente interessadas no antipetismo em 2016. E existia um grupo que, na época, constitui o que a gente chamou de anti-antipetismo.
E vocês conseguem observar a forma absolutamente cingida e separada, e o quanto é claro a oposição e a polarização dessas 500 páginas de interação. Deixa eu aproveitar para dizer que aqui a gente está falando do Facebook. São as 500 páginas de Facebook mais importantes. Então, acho que se eu consigo ler rapidamente. A figura representa as 500 páginas com mais relevantes sobre assuntos políticos no Facebook em 16. Cada página é uma bolinha, então eu vou lembrar lá, olha, cada um desses pontos que vocês veem lá é uma página, né? E esses nomes maiores são nomes de algumas bolinhas que cresceram muito. Então, vocês veem em azul ali a página da Jandira Fegali e a bolha azul em torno da página da Jandira Fegali. Aí tem lá cartazes e tirinhas LGBT, que são o Empodere, né, o Empodere das mulheres, criaram uma bolha. Esse em verde lá é o ecodesenvolvimento e Todos pela Educação criaram a sua própria bolha também. Enquanto existe aqui, do lado do antipetismo, uma bolha do Geraldo Alckmin, uma bolha do ACM Neto, uma bolha da Vem Pra Rua Brasil, e tem uma coisa chamada Partido Anti-PT, e eu não me lembro muito bem o que é isso, mas o MBL está ligado a ele. E o MBL tem essa bolha cinza que vocês veem ali no lado do antipetismo. E aí, esses militares malucos, como o Coronel Telhada, que eram importantes na época, o Sargento Alexandre, que criaram suas próprias bolhas também. Bolhas de desinformação. E talvez, a partir desse exemplo, a gente chegue na educação. Eu vou tentar acelerar agora. Cada página é uma bolinha, sendo seu tamanho proporcional à quantidade de posts que foram curtidos por pessoas diferentes. Quanto mais popular uma página, maior a bolinha correspondente a ela. Sempre que uma página tem um post que é curtido por uma pessoa que também curte um post de outra página, as duas bolinhas são unidas por uma linha e ficam mais próximas. A figura mostra a interação de 12 milhões de brasileiros com essas 500 páginas do estudo. As bolinhas pintadas de azul formam um agrupamento de páginas muito próximas. As mesmas pessoas curtiram posts dessa página. Esse agrupamento está muito distante daquele pintado de vermelho, indicando que quem curte posts das páginas pintadas de azul não curte posts daquelas pintadas em vermelho. Tal estrutura caracteriza uma situação de grande polarização. Eu trago detalhe, então deixa eu só retomar aqui. A polarização entre vermelho e azul, como foi falado, a gente vai... Observa a semelhança do gráfico, que eu vou trazer um destaque para o vermelho e depois um destaque para o azul. Esse é o do vermelho, campo à esquerda mais detalhado, e se a gente ampliar isso daqui, a gente vai vendo as bolhas que foram criadas em torno das páginas de Facebook de 2016 e como é que as pessoas se relacionam. Fica evidente ali como a Marina Silva, por exemplo, está bem à direita de um grande pelotão ligado ao Partido dos Trabalhadores. E existe um grupo mais à esquerda ainda do pessoal do Partido dos Trabalhadores, que está ligado, por exemplo, ao ativismo político nas redes. Aqui a gente está falando do antipetismo, né, da direita, então o campo à direita é mais detalhado. Vocês veem que algumas poucas pessoas estão mais à esquerda, mas você vê bolhas aí na direita e a gente vê bolhas de extrema direita, que hoje estão cada vez mais pesadas, maiores. Quando a gente atualiza esses dados aí, a gente descobre bolhas, manchas muito maiores, mais à direita ainda. Tá? Se a gente pode, com esse exemplo de 2016 e de como o Facebook, através da sua interação
com esses 12 milhões de pessoas, que são pessoas que provavelmente são eleitores, em alguma medida, como eles foram manipulados por esse tipo de polarização que apareceu na rede como fenômeno, a hipótese que a gente encontra, e aí eu tenho que voltar aqui, a hipótese que a gente encontra para falar desse antipetismo contra o anti-antipetismo é que essa dicotomia ela é manipulada através da desinformação. A hipótese com que a gente vai trabalhar é que essa cisão que vocês observam ela é artificialmente produzida através de uma manipulação da informação na forma de fake news. E a desinformação, ela, na sua característica de misinformation, ou na sua característica de fake news mesmo, fake news, então, deixa de ser um termo técnico e passa a ser uma informação geral, uma palavra dicionarizada, é um conceito. Enquanto que o termo científico que a gente tem assumido é desinformação. Então, a tendência é que, pelo menos nos meios acadêmicos, a gente substitua fake news por desinformação, porque é uma palavra que já está disponível. O que a gente encontra é que a desinformação faz com que essa polarização seja maior. A hipótese que a gente acredita que a gente provou é que existe essa separação evidente e muito distante, muito clara entre posições políticas, porque há uma utilização de elementos específicos que talvez eu possa detalhar um ou dois agora para o nosso debate final. Existe um papel da educação básica e superior nisso, junto com as mídias. E os temas discutidos influenciam a polarização. Eles são definidores de uma nova polarização entre progressistas e conservadores. Não se trata de temas voltados a interesses socioeconômicos, sobre os quais existem espaços para negociar, e sim de temas morais, referidos a valores vividos como absolutos. Então, aqui o que a gente está falando é da famosa guerra cultural. E eu vou me adiantar ao slide que vem. Esse tipo de debate tende a ser apaixonado por sua própria natureza e, por sua vez, os fatores que mencionamos sobre o funcionamento das redes sociais podem torná-lo ainda mais empobrecido e rarefeito, porque diante do que a gente chama de guerra de informação, está a guerra cultural. Aliás, eu vou colocar o contrário. As guerras culturais estão de fundo, elas estão ocultas. Não, elas não estão ocultas também. Elas estão difusas e ao fundo do que hoje a gente chama de guerra de informação. E talvez seja aqui que a educação que eu chamo de contemporânea tem que se debruçar. É necessário que os processos educacionais se apoderem dessa discussão e aperfeiçoem esse debate, iniciando o mais cedo possível e incorporando como temática pertinente de qualquer nível de escolarização. O modo de circulação de notícias e como elas circulam nas redes sociais. Se a gente não levar esse debate para a escola, nós vamos literalmente nos tornarmos facilitadores da desinformação e, portanto, de uma polarização cada vez maior que esse país tem encontrado. Guerra cultural, e aí eu vou lembrar vocês o conceito, ele aparece nos Estados Unidos na virada dos anos 80 para 90, mas ele não é um termo americano como muita gente pensa. Existe o Kulturkampf, que é esse conceito alemão que nasce no século XIX e que está ligado à cultura alemã e à unificação do Império Alemão, mas esse conceito fica adormecido durante décadas, até que ele reaparece no pós-guerra americano, porque vocês sabem que a estrutura de funcionamento do sistema americano, principalmente o sistema político, mas também o educacional, é baseado numa guerra perpétua entre os elementos
sociais, e essa guerra já foi racial, hoje ela é uma guerra ligada às temáticas que nós chamamos de temáticas identitárias. Então, as guerras culturais hoje nos Estados Unidos estão em torno de temas como o aborto, a dissolução do casamento em formas alternativas de casamento, e a questão LGBT, e ao feminismo, e ao transfeminismo, e toda uma série de condições que temos chamados de debate público sobre as questões identitárias. E a guerra cultural, ela foi a grande propiciadora da guerra de informações que a gente tem no país atualmente. Portanto, o modo de circulação da informação está debitário à guerra cultural de fundo. O Brasil hoje vive uma guerra cultural entre oposições mais claras, que estavam um pouco mais difusas 10, 15, 20 anos atrás. Então, o exagero e a mentira entram em cena mais facilmente na polarização política. A guerra cultural leva à guerra de informação. A guerra de informação leva à polarização política. A polarização política leva ao exagero e à mentira nas redes sociais. Então, esse é o raciocínio que eu queria trazer para vocês. E qual é o papel da educação nisso? Qual é o papel da escola nesse processo? Aliás, vou aproveitar e fazer aqui duas definições rápidas, que é a definição de boato e de desinformação. A definição de boato está ligada à forma como a informação circula. E a de notícia falsa, que a gente chama de fake news, né? A forma de como a peça de informação, nesse caso a desinformação, é produzida. Então, um boato, e os artistas parece que vivem disso, né, nas mídias e na mídia impressa e televisiva, inclusive, o boato ele está ligado a como circula a informação. Ela circula em forma de boato, como algo que se diz, talvez não diretamente, talvez de modo oblíquo. Mas a desinformação é a forma com que a informação é produzida. Ela é produzida já de forma falsa. Enquanto que o boato é um exagero de uma informação e ele circula de modo artificial pelo exagero, a desinformação ela é criada como falsa. Ela é criada com o objetivo de manipular e de perverter, de inverter, através do exagero e da mentira. Então, talvez seja essa a grande diferenciação que a gente pode fazer. Boatos são informações que não foram verificadas, têm origem desconhecida, e mesmo assim circulam como se fossem verdadeiras. Então, isso é um boato. Notícias falsas, as fake news, no sentido político, principalmente, que é o que nos interessa aqui, são textos noticiosos que assumem a forma de matéria jornalística e são geralmente produzidos para se propagar em um contexto de disputa política, seja com objetivos políticos, seja para se beneficiar economicamente da guerra política. Ainda que o termo falso sugira uma inverdade absoluta, a falsidade tem gradações, tem tipos. E aqui pode ser uma falsificação simples, mas também um exagero, uma especulação, uma simples opinião ou uma distorção. Isso pode ser é o que a gente chama de misinformation. E sempre apresentados como se fosse um fato jornalístico. É isso que causa a desinformação. Ele é apresentado como se fosse um fato. E de maneira a parecer uma matéria jornalística profissional. E há pessoas que se beneficiam muito disso. Há um sujeito chamado Olavo de Carvalho, que certamente vocês já ouviram falar. Ele se baseou nesse tipo de funcionamento de produção de informação falsa para justamente criar o império de desinformação que ele produziu, que vivemos até hoje a partir da produção dele. Eu começo a concluir aqui os meus slides e eu queria destacar 6 elementos que eu chamo de relação entre a educação, somente a educação superior, e as guerras culturais de fundo. A número 1 é que existe uma manipulação do debate público de acordo com interesses de grupos, de lobbies nesse país. Temos que reconhecer isso. Isso é uma herança maldita que a gente tem junto com as mídias digitais.
As técnicas, vocês são capazes de falar melhor do que eu dela, e a gente pode colocar isso em debate, quando vocês quiserem, que é a produção dos bots, que são esses programas que têm a capacidade de substituir seres humanos na produção de informação e na divulgação. Então, os bots, eles são capazes de ser grandes agentes na produção e na manipulação do debate público. E isso tem influência direta na educação, e a gente talvez possa fazer esse debate hoje. Existe um algoritmo, já citado antes, mas que vocês também se garantem que sabem. Esse algoritmo ele é capaz de manipular a pessoa que consome. Quem já não foi manipulado pelo algoritmo para ter determinado tipo selecionado de informação quando procura um tema? E se pessoas procuram desinformação, o algoritmo é capaz de produzir desinformação de modo específica. A famosa loura do Facebook está colocando as coisas às claras nesse momento, no Congresso americano, em que ela faz essa denúncia, né? Essa que foi a gerente geral da informação social do Facebook, cujo nome me falha, que está nos jornais de ontem e de hoje, e de anteontem, essa pessoa faz uma delação e uma denúncia ao Congresso americano da manipulação que o algoritmo recebe a partir do Facebook. E aí, leiam os jornais que vocês vão encontrar a informação. Existem as personas, que é o termo técnico de pessoa real, que tem uma forma de manipular muitos sites ao mesmo tempo. Então, existem pessoas reais por trás de uma série de páginas que são manipuladoras, principalmente são chamados dos blogueiros aqui no Brasil. E existem os trolls, que vocês conhecem melhor do que eu, que são essas pessoas que se forem alimentadas, são capazes de destruir qualquer estrutura de informação de um grupo. Né? Um grupo de inocente pode ter um troll que vai acabar destruindo a informação que ali circula, a qualidade da informação que ali circula. Acelerando para concluir, o número 2 seria a infraestrutura educacional deficitária. Todo mundo sabe que existem escolas que mal conseguem ter um computador muito ultrapassado para ensinar alguma coisa para os seus alunos. Então, a educação brasileira ela está sobre uma infraestrutura de dados tão deficitária que isso facilita a nossa perda diante das guerras culturais. As guerras culturais estão impondo a nós perdas nas batalhas diárias, porque a infraestrutura educacional é muito deficitária. Né? A gente está enfrentando uma guerra de tanques com um canivete. E o número 13 é a má formação técnica dos professores no ponto de vista tecnológico. Os professores entendem, às vezes, de tecnologia menos que os seus alunos, que, por sua vez, também não entendem tanto. Existe, no número 4, o acesso mais fácil hoje ao celular e mais difícil à educação de boa qualidade. Hoje é mais fácil que um aluno consiga ter um bom celular do que um bom professor numa boa escola. É mais provável que ele tenha um pacote de dados que vai jogá-lo na internet do que ter acesso a um bom material didático numa boa escola. Portanto, a gente já está perdendo a guerra cultural por causa disso. Um outro ponto que talvez eu possa destacar para algum debate possível seria que os professores e os gestores educacionais também são prováveis vítimas de desinformação. Todo mundo sabe que professor erra muito e professor, às vezes, propaga fake news. Professor também propaga desinformação. E eu desafio aqui alguém que não tenha conseguido fazer isso, acidentalmente que seja, uma propagação de desinformação na condição de professor. Às vezes um professor quer passar uma notícia que se descobre depois ser falsa. Então, até professor, por causa do problema infraestrutural educacional que eu já citei, são vítimas de desinformação e fake news. Por fim, a população escolar e universitária, então todos nós, somos propensos a massificarmos informação. Nós produzimos informação de um para muitos. Nós somos massificadores por natureza. Um professor, atentem a isso, um professor é um massificador de informação por natureza da sua profissão. Então, qualquer informação que um professor passar será massificada.
Essa é a função social do professor. Numa situação de guerra cultural, em que nós estamos perdendo a guerra cultural, essa massificação pode causar desinformação. E aí temos que ter esse elemento para discussão. No isso que eu chamo de uma educação contemporânea. Não gosto muito desse termo, não. Tem que aperfeiçoá-lo, mas é como eu vejo. A partir desse ponto, existem conselhos básicos, e eu falo isso para concluir, que eu não vou ler todos. Eu vou dar essa cartilha para vocês. Existe uma cartilha que eu depois vou divulgar. Mas eu vou destacar o que é. São conselhos básicos para ler e compartilhar notícias que a gente tem o trabalho sempre de divulgar. Que é: desconfie das informações que confirmam sua visão do mundo. Todo mundo sabe que você tem que desconfiar o tempo todo das informações que chegam para você no WhatsApp. Então, tenha isso como um motivo de trabalho mesmo. Desconfie das informações. Não divulgue uma informação se não tem certeza de que é verdadeira. A maioria das pessoas lê alguma coisa e já começa a disparar 1000 coisas, 1000 para todos os seus colegas. Por sorte, está começando a haver bloqueios quanto a isso. Você já não pode disparar com tanta facilidade, mas ainda fazem isso, antes de verificar e ter certeza que é verdadeira. Saiba que se a informação é importante, urgente e fundamentada, em poucos minutos estará em vários veículos. Então, antes de você disparar, a ideia é: não dispare. Porque se ela for realmente importante, daqui a pouco, algum meio importante, confiável, vai confirmar essa informação. Então, espere esse momento para fazer o disparo das informações que você acha que devem ser multiplicadas. Lembre-se que devem constar da notícia pelo menos a data, o autor, além das fontes de informação que veicula. Isso é uma regra do jornalismo que tem que ser incorporado por lei, acredita-se, a qualquer instrumento que viaje pela mídia digital, e a lei brasileira vai se aperfeiçoar nesse sentido. Não acredite em nenhuma informação que chega para você se ela não tiver autor claro, a fonte, a data e, de preferência, espere para que um meio oficial veicule essa informação antes de você disparar. Não dispare antes disso. Outro item importante é: conheça o histórico dos veículos. Fique de olho nas fontes e acompanhe e compare os veículos de informação, as fontes que você tem, porque você vai descobrir que alguns veículos têm o hábito de distribuir informação falsa. Então, comece a desprezar certos veículos. Né? Eu tenho mais 3 ou 4 conselhos, tem 4 conselhos, então eu já concluo aqui, Fernando. Verifique o nome dos sites, sempre verifique de onde saiu a sua informação. Eles falam que eles são ligados a um grupo, mas pode ser de outro. Então, verifique o nome dos sites e ao que ele pertence. E, por fim, tem mais um slide. Confira as datas. Há muita gente que já conseguiu disparar informações de 5 anos atrás como se fossem atuais. Esse hábito tem que começar a ser perdido. E, então, confira sempre as datas das coisas que vocês estão disparando. O primeiro passo da fake news, da desinformação, às vezes, é uma informação verdadeira de 5 anos atrás. E essa manipulação tem que começar a acabar. Por lei, isso vai ser alterado também. E assim, agora, talvez eu acredite que comece a concluir, leia as seções Ver Histórico e Discussão quando consultar a Wikipedia. Se você vai ler a Wikipedia, é uma boa fonte de informação, pessoal, mas sempre observa. É manipulável a Wikipedia em certa medida. Então, se você vai se basear em dados da Wikipedia, sempre veja o histórico de alteração que aquele termo recebeu e como é que a discussão aconteceu para que aquela informação esteja na Wikipedia. Não copia e cola e usa, porque é possível que um grupo tenha intervindo naquela Wikipedia e alterado aquela informação que você vai usar como verdadeira, mas que, na verdade, atende a interesses de alguma bolha, de algum grupo, dentro dessa guerra cultural que a gente tem trabalhado. Confira a relação de manchete com o texto das matérias que você lê na internet. Então, sempre veja o título, né, a manchete, que está sendo feita, com a notícia. Leia a notícia. Não leia só a manchete e dispare. Leia a manchete, leia a notícia,
verifique a fonte, espere para ver se confirmar aquilo em algum meio confiável para depois disparar. Não dispara aquilo automaticamente. E, por fim, eu queria somente agradecer. Desculpa de ter me alongado, eu acabei divagando um pouco quando eu entrei na área de educação, porque é uma área muito cara para mim, e eu espero que a gente possa depois divulgar essa cartilha que a gente tem para tentar começar a melhorar o nosso desempenho no nosso papel de educadores diante da guerra cultural que nos leva à desinformação e à polarização política nesse país, principalmente. Agradeço o tempo, agradeço a oportunidade e gostaria muito de ouvir o debate. Vamos ver se é possível. Professora Alcimar, obrigado pela exposição. A gente tem uma... O pessoal está preferindo abrir o microfone. Acho que pode ser, tudo bem? A gente tem o Luiz e a Giovana, tinha levantado a mão, mas eu vou... Eu posso falar e depois eu abro para o Luiz, aí você comenta, pode ser? Ou você prefere um de cada vez? Como você preferir, professor. Então, Alcimar, a gente tem... Existe um termo que está muito em voga, que é o conceito de pós-verdade, né? Ok. Então, a pós-verdade, eu não sou um leitor exatamente do termo, né? Mas a pós-verdade seria algo tá mais para aquilo que eu acredito e as minhas paixões do que a verdade propriamente, né? E é como se eu perseguisse essa minha paixão e a qualquer custo, a custo inclusive da verdade e da realidade. Então, acho que após... de que maneira que a minha questão como que a gente pode relacionar a desinformação com pós-verdade? Eu, então, assim, se você pudesse contribuir para a gente entender o que é pós-verdade e relacionar com desinformação, para a gente seria muito rico. E eu vou abrir aqui para o Luiz, que ele levantou a mão desde lá. Luiz, pode falar, por favor. Opa, boa tarde, professor. Professores, foi uma fala muito boa. É uma área que eu acho muito legal, que eu gosto bastante de ter essa discussão. Infelizmente, principalmente na pandemia, a gente não pôde ter essa discussão tanto em aulas de sociologia, de aulas de filosofia. Mas eu acho muito bom trazer o senhor falando sobre essa questão da desinformação, que é algo, como o senhor mesmo disse, extremamente importante no tempo que a gente está vivendo. Começou a ser importante. Eu ainda falo pro meu pai, ainda sou muito novo nessa questão de contexto político e tudo, assim. Eu sinto que eu realmente tenho muito a entender e a pesquisar. E ouvir informações assim, de uma pessoa já mais experiente, que já tem uma carreira, é muito bom para mim. E, pelo menos, a minha fala, eu estava pensando em pegar vários pontos, mas o ponto principal, quando o senhor entrou no ponto da educação, foi o que pensou mais, porque também, como o senhor disse, a gente está muito dentro desse meio. Eu não cheguei eu não cheguei a nascer nesse meio, mas quando eu entrei na minha adolescência, eu sinto que eu já entrei aprendendo um pouco mais, porque tipo, eu nasci em 2005, quando o YouTube estava sendo fundado, estava nascendo. Então eu não cheguei a, tipo, diferente de uma geração que está entrando agora, que já entra sabendo, já assistindo vídeos ou coisa do tipo. Aí a gente entra nesse quesito. Quanto a essas redes sociais, trouxe para a minha geração que eu falo, pode acabar contribuindo de forma negativa, porque o quanto que a gente entrou na nossa adolescência a tecnologia, redes sociais, WhatsApp, Instagram, Twitter, tudo mais, a gente, como eu falo, quando eu já falei com a minha mãe, eu sinto que a nossa geração a minha geração em si, acabou meio que educado tecnologicamente errado. Porque tem essa questão, o tanto de jovem que a gente fica muito tempo no Twitter, redes sociais, quando nas redes sociais é jogos. Eu falo por mim mesmo, é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Mas o quanto isso, se a gente não se abrir, se a escola não até ajudar a gente a
abrir mais os olhos, tomar mais cuidado com isso, porque senão a gente, como a senhora disse, a gente vai ser repetidor de desinformação num futuro muito próximo. Perfeito, Luiz. Ótima pergunta. Perfeito, Luiz. Obrigado pela sua contribuição aqui. A Giovana. Giovana, pode falar, por favor. Olá, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Giovana. Tá bom, obrigado, professor. Obrigado, Alcimar. Eu sou estudante do Campus Dourados. E eu gosto muito também, assim como o Luiz, de ouvir sobre esses temas. Eu acho muito importante, né? Ainda mais quando a gente fala de política no meio, né? Envolve muito. E eu queria comentar que hoje eu estava assistindo ao jornal e vi que 2 jornalistas, uma era de Filipinas, outra eu não sei qual que era a nacionalidade, eles ganharam o prêmio Nobel. Eu não lembro de qual categoria exatamente, mas eles ganharam o Nobel por causa, né, porque eles representaram muito bem o jornalismo nesse tempo de pandemia e também por causa que muitos jornalistas estão sofrendo ataques diariamente, porque eles estão compartilhando a verdade muitas vezes. E quando você falou sobre pessoas que são contratadas, né, que para falar mal de notícias, enfim, eu já lembrei imediatamente do portal G1 de notícias, que às vezes eles postam uma notícia em 1 minuto, aí eu vou abrir os comentários, já tem gente falando, né, você só fala de Covid, às vezes a notícia não tem nada a ver, mas eles vão lá e comentam um monte de coisa, sabe, parece Chernobyl, assim, sabe, um negócio. Mas é para falar mais sobre isso, sabe? Jornalistas que estão com notícia verdadeira estão sendo desprezados, enquanto as pessoas estão valorizando fake news, notícias mentirosas. Isso é problemático. Tanto de jornalista, né, que a gente ouve falar que diariamente sofre ataques, né, por gente que defende um lado extremista, né, seja qual for direita, esquerda, né, existe muito ataques. E acho que, enfim, não tem uma pergunta assim necessariamente, é só para comentar mesmo sobre os jornalistas mesmo, porque está complicado para eles e também para muitos professores, né, que estão defendendo a educação e também são muito atacados por causa disso. E é muito triste de ver. Obrigado, Giovana. Karina, por favor. Primeiro, eu quero agradecer pelas palavras do Alcimar, né? E, gente, eu aqui, escutando o professor falar, eu rabisquei toda a minha mesa aqui, mas, enfim, eu pensando o quanto os seres humanos criam grandes coisas maravilhosas, que são pensadas, na verdade, para fazer o bem, e elas são usadas para o mal, né? E aí eu estava relacionando, pensando aqui que o Santos Dumont fez o avião, e o avião foi usado para jogar bomba em cima das pessoas, né? O próprio Einstein, que, né, estudou a desmaterialização do átomo, e ele nunca imaginava que isso ia ser usado para matar pessoas, né? E, inclusive, esses cientistas depois todos ficaram muito mal, né? Eu li há pouco a biografia do Santos Dumont e eu não sabia que provavelmente ele se matou, mas que isso foi escondido, né? E ele se matou porque, de repente, ele não deixou fechada a patente do avião, ele deixou liberta a patente para que qualquer pessoa pudesse usar, que ele queria que todo mundo tivesse a oportunidade de né, se valer dessa grande invenção. E aí a humanidade tem um processo muito cabuloso, né, que é usar aquilo para o mal, usar de maneira perniciosa, para depois isso se estabilizar. Nossa, terrível isso, porque a gente olha para o passado e pensa o momento presente e o futuro, quer dizer, toda grande invenção vai ter que passar por esse caminho do mal, né? É muito terrível. E, ao mesmo tempo, né, o quanto a questão da fake news e tudo o que aconteceu, assim, uma evolução tecnológica em pouco tempo, nos deixou numa espécie, ao meu ver, de idade média com semi-ditadura, né? Porque, assim, nunca para mim foi tão difícil dar aula quanto nos últimos tempos. E principalmente nos anos das eleições, qualquer coisa era motivo para você ser apedrejado. Gente, eu excluí o meu Facebook, eu tive que excluir por conta de perseguição, né, de alunos e de pessoas que eu não
nem conhecia, nem fazia ideia quem era, mas qualquer coisa que eu postasse era motivo para ser apedrejada. E foi uma sensação horrível de insegurança, né? E que talvez eu mesma tenha me causado por me expor nas redes, mas enfim. E aí a gente volta lá no que o Fernando falou em relação à questão da paixão individual, né? A pessoa não quer ver a verdade, a pessoa não quer ver o que a ciência, né, trouxe através de anos de pesquisa e, né, investigação. Ela quer escutar somente a própria voz. Porque quando ela se reconhece nessa fake news e espalha essa fake news, e sabendo que é fake, desculpa, para mim a maioria sabe. Tem uma grande parcela que não sabe, que está nessa, digamos assim, idade média, com essa venda, mas uma grande parte sabe e compartilha. E o que é pior, é muito chato desmontar uma fake news, gente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu não sei se você já fizeram esse exercício, né? Mas acho que todas as pessoas deveriam passar por isso. Tente desmontar uma fake news para você ver. O tanto de tempo que você leva para fazer essa pesquisa e jogar na cara da pessoa, e mesmo assim a pessoa falar, ah, tá, mas é minha opinião, e compartilha. E aí você fala, caraca, né? É um esforço hercúleo, diríamos assim, né? Mas é mais só para expor assim, a minha reflexão sobre será que é isso a humanidade, gente? Eu queria sair daqui mais animada, sabe? Enfim. Não podia dar só um complemento dessa última fala Certamente. da professora? Uhum. Eu acho legal no início que ela falou. Acabei que eu atendi, estava dando meus pais e eu dei uns cortes, assim. Acabei não pegando algumas partes, mas no início eu peguei a da fala dela, que infelizmente a gente acaba vendo, como ela disse, criou seu avião, acabou sendo usado para fins destrutivos, criou estudos sobre átomos, sobre a química em geral, mais vidas foram ceifadas. Aí a gente para pensar, ela queria uma fala para ver contra a humanidade, para a gente melhorar, mas infelizmente mostra como o ser humano ainda tende ao caos muito. Isso é reforçado demais ainda hoje. O quanto as redes sociais, como eu comento com meus pais, assim, com minha mãe, principalmente, o anonimato não fez com a gente nas redes sociais, na internet em geral, que isso não trouxe com tudo isso. É uma tarefa que a gente pode, talvez, conseguir minimizar, mas, infelizmente, sempre vai ter esse lado. Tem bastante coisa aí, Fernando. Então, eu acho que eu vou dar a palavra para você, Alcimar. Aí, qualquer coisa, aí, sobrando tempo, a gente amplia a discussão. Pode ser? Pode ser. Eu acho que eu consigo matar 3 posicionamentos com uma fala. Ok. Todas são baseadas na pós-verdade. Eu colocaria a manifestação, a fala da Giovana com a pós-verdade, e também a fala da Karina com a pós-verdade. Essa última também do Luiz, sobre o anonimato, principalmente, também com a pós-verdade. Então, eu destacaria em 2 falas o seguinte. A primeira é que, se a gente for analisar a rigor, a gente tem que negar conceitualmente fake news como um termo popular não apurado. Né? Ele não poderíamos chamá-lo de científico. Nós poderíamos chamar desinformação como um termo científico para designar a informação que é falsa ou que leva à má gestão da informação, e criar um paralelo aí com misinformation, né? a má informação, a informação de má qualidade. Mas tudo isso está no âmbito da pós-verdade. A pós-verdade, ela aparece talvez como o guarda-chuva conceitual que vai nos permitir definirmos que lugar é esse, o da desinformação hoje em dia. A pós-verdade, ela ainda está sendo analisada como um subproduto do estágio atual da tecnologia de informação. Mas, basicamente, a conclusão que a gente já chegou
é que a pós-verdade é o conceito guarda-chuva para tudo isso. Eu só não uso, eu só não uso numa palestra em geral o termo pós-verdade quando ela tem a função de ser de divulgação científica, mas menos técnica. Quando ela é mais técnica, a gente tem que preferir mesmo pós-verdade. Observem que pós-verdade é a palavra do ano também. Ela é a palavra do ano de 2018 do Oxford. Desculpa, deixa eu tomar uma água. Não é de 18, porque 18 de 18 é de 16. De 2016. A palavra... Só um momento. Pós-verdade é a palavra do ano do dicionário Oxford, de 2016. Ou seja, a gente está falando da necessidade conceitual de se criar terminologia para falar desse momento da contemporaneidade. Então, se a gente for falar em pós-verdade, a gente tem que falar do discurso da pós. Existe o discurso dos pós, né? É possível falar de uma pós-verdade na esteira que vem aí desde os anos 50, com o Grupo de Roma, que estabeleceu, precisamente em 1950, que estabeleceu que a gente vive um momento de pós-marxismo, um momento de pós... eles chamam de pós-marxismo, né? De pós-teoria. Então, uma teoria do pós-marxismo. Uma vez que o Grupo de Roma estabelece na contemporaneidade esse discurso, toda teoria crítica começa a se autodefinir como pós, ao ponto de que se fala depois de uma teoria pós-crítica, é possível falar também de um pós-feminismo, é possível falar de pós-ciência. E o que é a pós-verdade, se não é essa definição que você mesmo já deu, né? A pós-verdade é essa possibilidade que a contemporaneidade nos deu de estarmos convencidos que nós conhecemos a verdade. Então, de alguma forma, poder veicular a sua informação para o mundo todo com um clique, através de uma postagem, através de um vídeo, através de um TikTok, através de um vídeo no YouTube ou de uma postagem qualquer por texto, a possibilidade de você dar a volta ao mundo em alguns segundos com a informação deu-nos a nós, neste momento de contemporaneidade, a falsa impressão de que nós podemos conhecer a verdade. E uma vez que todas as pessoas conhecem a verdade, nós, então, somos denominados como aqueles que possuem a pós-verdade. A partir do momento que todo mundo pode falar a sua verdade como se fosse a verdade absoluta, ao mesmo tempo no mundo inteiro, nos coloca a todos no momento de pós-verdade, porque não existe mais uma verdade absoluta, como se entende tradicionalmente no estruturalismo. Mas se existe um pós-estruturalismo, que estabelece uma pós-verdade, nós podemos dizer que ela se explica por isso. Se a gente for simplificar em bom português, é dizer, a minha opinião é que é a verdade. A pós-verdade, então, se define desse jeito, como você mesmo já disse. O fato de que uma pessoa tem uma opinião e pode veicular essa opinião de modo massivo, de um para muitos, como a gente já explicou na palestra mais cedo, significa que eu posso ser dono de uma verdade. E isso coloca todo mundo em pé de igualdade como produtor de verdade, nesse guarda-chuva geral que chamamos de pós-verdade. Qual é o interesse que nós temos disso? Nós temos que ter dois interesses práticos. O primeiro é trabalhar contra a desinformação que sustenta esse momento de pós-verdade que vivemos. Então, eu volto a dizer que temos o trabalho como professores de nos posicionarmos, mesmo com os poucos recursos que a gente tem, contra essa estrutura de guerras culturais que tem se beneficiado da pós-verdade. Porque há que se convir que as guerras culturais também estão num momento de pós-crítica. E ela também faz parte desse discurso
da pós-verdade. Eu poderia acrescentar, então, no discurso da pós-verdade, é que ela é a forma ideal de se fazer esse debate em alto nível. Então, eu só posso agradecer ao Fernando introduzir um termo tão importante que serve para levantar o nível do meu debate e nos apresenta conceitualmente a possibilidade de propormos que, afinal, o que a educação tem que fazer para se considerar contemporânea é adentrar o discurso da pós-verdade para se munir das armas conceituais nessa guerra cultural que temos vivendo no Ocidente, no mundo inteiro. Acho que ela é evidente em todo o mundo, mas particularmente importante no Ocidente. Quando lembra a Karina, por exemplo, que a ciência ganha um lugar de ser, ao mesmo tempo, produtora dos bens culturais e dos bens civilizacionais que temos hoje em dia. Então, ela citou, todos citaram, né, a invenção do avião, o Luiz também citou a invenção do avião, a invenção, deixa eu ver, todo mundo aqui. Bom, foi citado Einstein e a divisão do átomo e o estudo dos atômicos, Santos Dumont na invenção do avião, então a Karina comentou e o Luiz comentou também. A gente está talvez no mesmo momento de pós-verdade, porque é a pós-verdade que permita que a ciência seja apenas uma única versão de uma série de outras verdades que possam existir por aí. A ciência perde o lugar de explicadora do mundo que ela tinha aí, pelo menos desde meados do século XIX. A ciência perde esse lugar de explicadora, de explicação do mundo como verdade, e passa a estar em pé de igualdade com a produção de informação de qualquer pessoa desinformada que possa manipular convenientemente um meio digital, uma mídia digital. Então, quando a Karina relata que ela foi perseguida e teve que excluir a conta do Facebook, eu lamento que ela foi perseguida, mas eu aplaudo que ela excluiu o Facebook. E eu vou recomendar aqui frontalmente que vocês façam o mesmo. A melhor coisa que vocês devem fazer é evitar drogas. Vocês devem evitar todas as drogas e Facebook. Ele é talvez uma das piores que vocês possam estar expostos. Ele é deletério, ele causa destruição e causa mortes, porque o Facebook causou mortes através, por exemplo, dentro dessa pandemia, quando ele veiculou informações falsas que levaram pessoas a se intoxicarem com certos medicamentos que vocês conhecem bem e foram levadas à morte. Uma morte horrorosa, inclusive. Então, esse uso maldito da informação, ele é deletério e ele se veicula pelos meios das mídias sociais. Então, eu aplaudo vivamente o que fez a Karina. Recomendo que os outros façam também. Só me deixou uma Professor, deixa eu só dizer mais uma coisinha a respeito disso, que foi muito difícil eu inativar minha conta. Eu a reativei há pouco tempo para pegar alguns contatos, né? Mas, assim, foi muito difícil sair do Facebook. Tipo, para você conseguir, né, cancelá-lo ou desabilitá-lo ou inativá-lo, é um percurso que não é para qualquer um. Você entra em configurações, entra não sei aonde, não pode ser pelo celular, tem que ser pelo notebook. É um caminho bem longo e não é qualquer pessoa que consegue chegar até você conseguir cancelar. Vai abrindo, você tem que ficar justificando como se eu não fosse dona daquilo. E é muito pesado isso. E os meus amigos europeus, eles não usam WhatsApp, que moram na Europa, né? Não são só europeus. Os japoneses, os que moram no Japão também não. Eles usam apenas o Telegram.
E aí eu tenho um amigo meu que eu queria muito que ele tivesse num grupo de WhatsApp, ele falou, não, Karina, eu me recuso. Então eu tenho uma postura mais consciente do que é a rede social, que nós brasileiros ainda estamos engatinhando nisso, nesse saber. Porque quando deu pane no WhatsApp, a primeira vez, também teve gente que se matou, gente. Teve gente que se matou, uma coisa maluca, né? Faz tempo já. Quando teve aquelas proibições por meio de uma juíza, teve gente surtando, clínica psiquiatra atendendo pessoas, entendeu? Quer dizer, o que é isso? Né? Que maluquice é essa? É incrível esse fato. E essa dependência é uma droga mesmo, concordo. Eu queria enfatizar isso e dizer que eu queria lembrar a última fala da Giovana aqui, com bastante ênfase. Ela está falando de 2 jornalistas que ganharam o Nobel da Paz. Não sei se vocês tiveram tempo de acompanhar, Fernando e Karina. Hoje foi entregue, né? Eu separei a notícia, inclusive, para ler. É um jornalista russo e uma jornalista filipina que ganham o Nobel da Paz pela luta que eles têm de liberdade de expressão nos seus países. Né? Todo mundo sabe as condições de má informação e desinformação nas Filipinas, que é um tipo de ditadura, e da Rússia atual, que todo mundo sabe das condições da má informação que se espalha, que funciona naquele país. O Brasil não está muito melhor, não. A diferença é que nós não temos lutadores do cacife dessas pessoas, mas elas ganham em nome da liberdade de expressão, que contempla todos os jornalistas. Eu gostei muito da pergunta da Giovana, particularmente, e ela consegue trazer e levantar o nosso debate novamente, porque ao ressaltar esse Nobel da Paz entregue à liberdade de expressão, ela está falando, a Giovana lembra da necessidade de fazermos a informação de boa qualidade, a luta pela liberdade de expressão e pela qualidade dessa informação que podemos fazer circular, e a nossa responsabilidade sobre a desinformação que produzimos. Então, eu queria agradecer muito todas as perguntas. Eu sei que eu cheguei às 17h30 agora e a gente tem hora, mas o Luiz levantou a mão, então eu queria perguntar para o Fernando se é possível. Isso que eu só queria dar uma fala final, parou para pensar agora, que a gente deu um estalinho quando o senhor estava falando sobre a parte da fala realmente de espalhar informação com o futuro e o que trouxe isso tudo para a gente, tipo, as novas mídias e tudo mais. Eu paro para pensar, e o futuro? Como que vai ser com essa evolução constante da tecnologia? Com aquela questão, a nova tecnologia que, por enquanto, ainda está rudimentar, chamada de deepfake, que está começando a escanear o rosto das pessoas, está começando a querer realmente fazer essa adaptação. E mais, que uma coisa que eu parei para pensar, que me fez... Acho que me fez... foi um pequeno curso que eu tive que me fez meio que descalar o meu senso crítico que eu comecei a ter com o tempo. Eu quero me afinar ele mais, quero deixar ele melhor, ainda mais. Que, tipo, pensa, o quanto seria bom ter coisas assim, tipo, cursos que ajudam a gente, os estudantes, a desenvolver um senso crítico, para não lembrar da minha fala inicial, para a gente não cair nisso com o tempo, para a gente não ser, como a gente fala, repetidores de informação, sem saber o contexto e motivo. Olha, eu vou passar essa cartilha para os professores distribuir para os alunos, se for possível. Ela é digital. A fonte é esse grupo que eu falei lá na frente, lá atrás, que é o monitor, né? Através do GPOPAI. E essa cartilha, ela tem escrito uma bibliografia com a fonte que ela se referencia. Então, a leitura, Luiz, é a melhor forma de você realmente aprender. Eu posso te dar 2 livros. Os 2 se chamam, por acaso, os 2 livros, são autores diferentes, mas que se chamam Pós-Verdade. Tem 2 livros que se chamam Pós-Verdade. Se você, eu vou depois te dar o nome dos autores, através do Fernando, eu dou direitinho a descrição bibliográfica para vocês terem acesso. E, se não me engano, tem PDF disponível na rede para isso. Eu posso fazer esse entregue para chegar na sua mão. Não sei se você é aluno do Fernando ou da Karina. Não, sou de Aquidauana, do FMS de Aquidauana.
Mas você deve ter colocado seu e-mail aí para... Coloquei. Então eu vou tentar fazer chegar, pelo menos para essa lista de pessoas, uma bibliografia aí de uns 3 ou 4 grupos que possa nos ajudar a, né, a abrir o debate para uma próxima ocasião. É porque a gente pensa, quanto mais coisas, as coisas estão avançando, o método de... Porque esse ataque, essa briga... Espera aí, só um momento, Luiz. Você me pediu uma opinião e eu queria dá-la. Sim. Você perguntou o que é o seu futuro. Eu não me comprometo com esse futuro, mas como eu sou professor, eu sou comprometido automaticamente. Ninguém mais pode falar do futuro cientificamente que não seja o professor, porque nós vivemos da esperança. Talvez a grande mensagem que o Paulo Freire nos trouxe, nós os professores, é que nós temos uma pedagogia da esperança, e a esperança ela fala para o futuro, né? Eu tenho a esperança de que nós vamos conseguir contornar esses conceitos, Luiz, mas eu tenho uma informação. Antes de melhorar, vai piorar. Então, eu acredito que essa nova etapa que você cita, que ela é muito importante, está sendo estudada, que é a do deepfake, realmente a gente vai coisas piorar, mais ainda. A gente vai piorar antes de melhorar. Eu acredito que um futuro mais longínquo vai ser muito melhor em termos conceituais do que hoje, mas eu não acredito que imediatamente a gente vai entrar numa boa. Eu acredito que vai piorar antes de melhorar. E essa também tem a questão que eu posso te dar. E a gente passa para pensar também a questão todo social, mundial que a gente vive, vai ser uma coisa pós-pandemia, é uma tecnologia que já está em ascensão, que daqui, a gente pensa, daqui uns 5, 10 anos já vai estar quase perfeito. Está sendo usado hoje como piada, sim, mas que vai alterar a forma que nós vemos a informação. Isso que a gente sabe. Isso é o que a gente sabe agora. O que não vai surgir além disso? O que não vai potencializar além do que já tem agora? Tipo, esse a gente pode dizer que seria um futuro já próximo. Mesmo sendo daqui 10 até 15 anos, mas já é um futuro próximo. A gente para pensar que vai ser daqui 20, 30, até 50 anos. Porque esses embates que o senhor disse durante toda a palestra vai continuar se o ser humano não mudar. Isso já é mais uma mudança já muito interna, assim, mas tipo, se o ser humano mudar a própria natureza, vai continuar esses debates, esses ataques, assim, esses ataques e contra-ataques, e entra e fica nesse círculo, assim. Mas, professor, muito obrigado pela sua palestra, foi muito proveitosa. Gostei bastante de discutir sobre isso e ouvir o senhor falando. Eu que agradeço, Luiz, as perguntas que aperfeiçoaram o debate. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Adeus. Obrigado, Luiz. Pessoal, eu acho que esse tema merece novas mesas, novas palestras, novas questões que vão aparecer. Eu acho que o professor Alcimar certamente tem mais a dizer. Eu acho que o tema é muito, muito extenso, muito instigante, né? É que nem eu coloquei aqui, que a Unesco criou até o conceito desinfodemia para falar de uma epidemia de desinformação. Isso por si só já é um tema, né, que dava para a gente discutir, o que seria uma desinfodemia e por que ela aparece, e aparece num contexto, né, que coloca em risco a vida, né, porque a gente está falando de uma desinformação em relação de uma pandemia, né, então o assunto é muito amplo, é muito interessante, e como é um problema que eu, como professor, e todos os professores passam, a Karina falou do que ela passou, eu também passo, existe uma atmosfera de conspiração no ar, né? Então, a desinformação, ela cria um contexto de desinformação tão generalizado que tenta nos descredenciar inclusive, de ser portador de conteúdos. Então, assim, o desafio é permanente. Então, não vai se esgotar. Eu vejo... Eu também tinha coisas para falar, tinha algumas observações, mas o tempo não deixou.
mas com certeza nos próximos eventos estaremos aí, Alcimar, se nós podemos contar com você. Voltarei sempre. E, inclusive, já está anotado aqui algumas questões que a gente pode fazer a respeito. Pessoal, então eu vou parar a gravação e eu vou agradecer